Você acha que o oceano de hoje já é assustador? Tubarão branco, lula gigante, criaturas que ninguém nunca viu direito? Beleza. E se eu te dissesse que o oceano pré-histórico era um show de horror contínua e que algumas daquelas criaturas ainda existem lá até hoje? Isso mesmo. Algumas das formas de vida que surgiram quando a Terra ainda estava aprendendo a ser Terra ainda estão aqui, escondidas em profundezas onde a luz desiste de existir e onde a pressão poderia esmagar um submarino como se fosse uma latinha. Você acha que pré-histórico significa extinto, significa museu, significa fóssil? Mas o oceano não joga pelas mesmas regras. O oceano guarda segredos por milhões de anos. E depois, do nada, alguém pesca um fantasma vivo e a humanidade percebe que estava errada o tempo todo. Então hoje eu vou te mostrar 15 criaturas pré-históricas que habitaram os mares e algumas que ainda habitam. Primeiro, a gente vai ver as que ficaram no passado. Depois, a gente entra na parte que mais arrepia, as que continuam vivas até hoje. Eu já aviso, a última criatura vai te surpreender, porque ela não parece ser desse mundo. Respira fundo. Vamos começar. Começamos com Ophthalmosaurus, ou em português, Ophthalmosauro. Imagina um predador do tamanho de um golfinho, só que com o corpo de um torpedo e olhos gigantescos, tão grandes que pareciam pratos de jantar. O Ophthalmosaurus viveu por volta de 150 milhões de anos atrás, e os olhos dele chegavam perto de 23 centímetros de diâmetro. Tá, mas por quê? Porque ele mergulhava onde quase ninguém tinha coragem de existir. Ele conseguia prender a respiração por muito tempo e descer a profundidades absurdas, em água tão escura que você não veria a própria mão. Enquanto outros répteis marinhos caçavam em regiões mais rasas, ele fazia carreira no abismo, usando aqueles olhos imensos para detectar qualquer brilho mínimo, inclusive o brilho bioluminescente de presas lá embaixo. Os olhos eram tão grandes que precisavam de anéis ósseos para não colapsarem com a pressão. Ou seja, a natureza olhou para esse bicho e falou: beleza, se você vai caçar no inferno, eu vou te dar o equipamento certo. Agora, vamos para a próxima criatura. É a vez do Phosphorosaurus, conhecido como Fosforossauro. Agora pensa num predador menor, mas com uma característica que muda completamente o jogo: olhos voltados para frente. O Phosphorosaurus tinha cerca de 3 a 4 metros e viveu na época em que dinossauros gigantes dominavam a Terra. Só que o que fazia ele assustador não era tamanho, era intenção. Olhos frontais significam uma coisa: caça, precisa, profundidade, mira, predação. A maioria dos répteis tem olhos mais laterais, porque estão preocupados em sobreviver. O Phosphorosaurus parecia feito para caçar em condições de pouca luz, usando a visão como arma, e dá para imaginar o comportamento. Enquanto predadores maiores descansavam, ele entrava em ação no escuro, indo atrás de peixes e lulas que brilhavam, achando que a escuridão era proteção. Em outras palavras, ele virou uma coruja do oceano, antes mesmo de corujas existirem. Se prepara, porque a próxima eleva o nível da história. O Abyssosaurus, ou Abissossauro, o lagarto do abismo. Esse plesiosauro decidiu não apenas visitar as profundezas, mas morar nelas. E para isso ele fez uma coisa que a maioria dos répteis marinhos não fazia. Ele ficou pesado. Enquanto muitos tinham ossos mais leves para flutuar e nadar com eficiência, o Abyssosaurus desenvolveu ossos densos e espessos, como se o próprio corpo fosse um colete de chumbo. Ele queria afundar. Ele queria permanecer lá embaixo. Com pulmões enormes, ele patrulhava perto do fundo, usando visão e paciência para capturar peixes e lulas. É a ideia de um predador que transformou o oceano profundo em endereço fixo. E só isso por si só já é assustador. A próxima criatura é o Ophthalmothul. Agora imagina viver perto do círculo polar, em um mundo onde o inverno pode significar meses de escuridão.
O Ophthalmotho viveu há cerca de 145 milhões de anos, em regiões próximas ao Ártico, e tinha uma estratégia que parece saída de filme. Olhos grandes e posicionados de um jeito que sugeria que ele ficava observando para cima, esperando a silhueta de uma presa contra o pouco de luz que vinha da superfície. Ele não precisava enxergar o cenário. Ele precisava enxergar a sombra. E tem um detalhe ainda mais estranho. Foram encontrados pedras associadas ao conteúdo estomacal em estudos e achados ligados a esse tipo de animal. Algo que faz a gente suspeitar de comportamento específico, como auxílio na digestão ou no equilíbrio, porque não é exatamente normal imaginar um predador engolindo rochas. Um caçador do escuro e que carregava pedras no corpo como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Agora vamos falar dos Blind Trilobites, os trilobitas cegos. Essa aqui é uma das histórias mais bizarras da evolução, porque começa com uma pergunta simples. Como assim alguém escolhe ficar cego? Trilobites foram alguns dos animais mais bem-sucedidos do planeta por centenas de milhões de anos. Eles tinham olhos compostos incríveis, com estruturas cristalinas que por muito tempo foram considerados obra-prima da natureza. E aí, alguns grupos foram para o fundo do oceano, para a escuridão absoluta. E, em vez de melhorar os olhos, eles simplesmente perderam. Os trilobitas cegos tinham áreas lisas onde antes existiam olhos complexos, sem pupila, sem lente, sem nada. Eles passaram a viver tateando o ambiente com antenas, procurando alimento no lodo, sobrevivendo no mundo sem luz, como se visão fosse um luxo desnecessário. E sabe o que é mais absurdo? Funcionou. Eles se espalharam, persistiram e atravessaram mudanças enormes. É como se lá embaixo a evolução dissesse: quer saber? Enxergar não vai te ajudar aqui. Economiza energia e aprende a sentir o caminho. Agora é a vez do Diplomoceras, um molusco com concha em forma de clipe de papel. O Diplomoceras era um tipo de amonita de concha estranha, crescendo numa forma de U, que deixou paleontólogos confusos por muito tempo. Porque quando você encontra isso no registro fóssil, você pensa, isso aí é dois bichos grudados? Mas não, era um só. Ele podia atingir vários metros, e segundo interpretações a partir de marcas de crescimento na concha, alguns indivíduos podem ter vivido por um tempo impressionante. Na casa de séculos, uma longevidade raríssima. A ideia é que ele flutuava mais verticalmente, com o corpo e tentáculos posicionados de forma a capturar o que passasse perto. Um animal que ignorou o design eficiente das conchas espiraladas e resolveu viver do jeito mais estranho possível. E deu certo por tempo suficiente para virar lenda. Agora, segura essa. Uma das criaturas mais antigas e estranhas de todas. A Charnia. Lá atrás, há mais de 500 milhões de anos, existiam criaturas que parecem literalmente alienígenas. E uma das mais icônicas é a Charnia. Ela parecia uma grande pena ou folha, com padrões repetitivos, quase como fractais. Não tinha olhos, não tinha boca, não tinha estômago, não corria atrás de nada, não mordia nada. Ela simplesmente ficava ali ancorada no fundo, absorvendo nutrientes diretamente do ambiente. Não é um predador. É uma lembrança viva de que a vida, no começo, tentou caminhos tão estranhos que a Charnia desapareceu e não deixou descendentes diretos conhecidos. Um experimento da evolução que passou e sumiu. E agora, depois de passar por esses monstros do passado, você pode estar pensando, ok, acabou. Só que o verdadeiro choque não é o que existiu, é o que ainda existe. Então respira, porque agora a gente cruza a linha entre passado e presente. Porque não é mais história antiga, é realidade, é agora. E elas não estão em um museu. Elas estão no fundo do oceano neste momento. Parte 2. As criaturas pré-históricas, que ainda vivem até hoje. E como eu te prometi, a última criatura vai te surpreender. Em primeiro, vamos entrar no território do Viperfish,
conhecido como peixe-víbora. Você já viu um animal com dentes tão grandes que não cabem dentro da boca? O peixe-víbora é isso. Presas longas, curvadas, aparecendo mesmo com a boca fechada. E não é exagero de desenho, é real. A estratégia dele é brutal. Ele fica quase imóvel no escuro, economizando energia. E quando algo passa perto, ele dispara para frente e empala a presa com os dentes. Para não amassar o próprio cérebro ao bater de boca aberta numa presa, ele tem uma estrutura óssea que funciona como amortecedor, uma espécie de zona de impacto natural. E como se não bastasse, ele ainda usa luz a favor dele. Tem bioluminescência no corpo para camuflar a própria silhueta e atrair presas. Um assassino com isca luminosa no meio do nada. E sim, tem um peixe-víbora fazendo isso agora mesmo, em algum lugar que a gente quase nunca explora. Agora vamos falar do Goblin Shark, também chamado de tubarão-duende. O tubarão-duende parece um erro de projeto, até você perceber que ele funciona perfeitamente. Corpo meio flácido, pele rosada, focinho longo demais. E então, a cena que ninguém esquece. A mandíbula dele pode projetar para fora. Não é abre a boca, é outra coisa. É como se a boca saltasse para frente, pegasse a presa e voltasse. Essa técnica existe há dezenas e dezenas de milhões de anos na linhagem desse animal. E faz sentido. Ele vive fundo, onde a caça é rara. Você não quer desperdiçar energia perseguindo. Você quer garantir que quando a chance aparecer, você não perde. O mais perturbador é que quase ninguém vê um vivo. Ele habita profundidades grandes, é incomum, e ainda assim, ele está lá, mantendo um design que a natureza não viu necessidade de mudar. Agora vem o Frilled Shark, conhecido em português como tubarão-cobra ou tubarão de babados. Ele é um tubarão pré-histórico que vive em águas profundas e é considerado um fóssil vivo, com uma linhagem que remonta ao final do período Cretáceo, há cerca de 80 milhões de anos atrás. Ele viveu na Era dos Gigantes, como o terrível Tiranossauro Rex e o enorme réptil marinho Mosasaurus. Ele parece um tubarão misturado com enguia, com um jeito de nadar sinuoso. Mas o que realmente assusta é o arsenal. Centenas de dentes organizados em várias fileiras, e muitos com formato que lembra pequenos tridentes. Ele captura presas e engole quase inteiro, muitas vezes sem fazer o tipo de mastigação que você imagina. A ideia é agarrar e puxar para dentro, num movimento eficiente, especialmente para caçar lulas e peixes em regiões profundas. Durante muito tempo, a humanidade nem sabia que ele existia de verdade. Encontravam registros e pensavam, deve ter sumido. Até começarem a aparecer exemplares, e aí veio o choque. Não sumiu. Só estava escondido. E esse monstro é mais um fóssil vivo que está nos mares até hoje. Chegou a hora do anglerfish, conhecido como peixe-diabo ou peixe-pescador. Se você quer um símbolo perfeito do terror do fundo do mar, é isso aqui. A fêmea do peixe-pescador carrega uma espécie de vara na cabeça com uma luz na ponta. E no breu total, essa luz vira um convite. A presa se aproxima, curiosa, e então desaparece. Mas a parte mais bizarra nem é a caça, é o romance. Ou o que passa por romance no abismo. O macho é minúsculo comparado à fêmea. Quando ele encontra uma, ele morde e não solta mais. O corpo dele se funde ao dela. Os vasos sanguíneos se conectam. Ele perde a independência e vira, na prática, um anexo reprodutivo permanente. Parece absurdo, mas faz sentido quando você lembra onde eles vivem. No escuro infinito, encontrar um parceiro é quase impossível. Agora vamos falar dos Ancient Vent Worms, em português, vermes de fontes hidrotermais antigos, que possuem registros fósseis de aproximadamente 440 milhões de anos atrás, no período Ordoviciano Superior. Imagina o fundo do oceano se abrindo e soltando água superquente, cheia de substâncias tóxicas, as chamadas fontes hidrotermais.
Qualquer coisa normal morreria ali. Mas vermes tubulares fizeram cidade. Esses vermes vivem em tubos e dependem de bactérias. As bactérias comem os químicos das fontes e transformam em energia. E os vermes, por sua vez, se alimentam desse sistema simbiótico. O detalhe é que isso não é só passado. Comunidades modernas em fontes hidrotermais ainda funcionam com essa lógica. É uma estratégia tão resistente que atravessou mudanças gigantescas do planeta. A ideia de vida prosperando ao lado de um jato químico venenoso parece ficção científica, mas é literalmente a vida encontrando um jeito de continuar existindo. Veremos agora um fóssil vivo que mudou muito pouco ao longo de seus 400 milhões de anos. O coelacanth, conhecido em português por selacanto, por décadas, cientistas encontravam fósseis de selacanto e concluíam: extinto. E aí, em 1938, apareceu um peixe estranho capturado na costa da África do Sul. Era um selacanto vivo. Um animal que o mundo achava que tinha desaparecido há cerca de 66 milhões de anos estava ali, inteiro, real, com barbatanas lobadas e um jeito antigo que parecia ter atravessado eras sem pressa. Ele vive em profundidades consideráveis, em cavernas e regiões onde humanos raramente estão. E quando encontraram outro exemplar, anos depois, ficou claro, ele não voltou. Ele nunca foi embora. O selacanto é um lembrete cruel de que o oceano tem esconderijos suficientes para enganar a ciência por gerações. E chegou a hora de falarmos dos isópodes gigantes. Agora pensa num tatuzinho de jardim, só que do tamanho de uma bola de futebol, com cara de pesadelo. Isópodes gigantes são necrófagos do fundo do mar. Lá embaixo, comida é rara. Então, quando algo grande morre e afunda, é como se um sino tocasse. Eles detectam de longe e se juntam em grupo para devorar a carcaça. E quando finalmente comem, comem muito, a ponto de ficarem tão cheios que mal conseguem se mover. E o mais insano, eles podem passar anos sem comer. A sobrevivência deles é baseada em paciência e economia total de energia. Se ameaçados, eles se enrolam, se protegem e esperam o perigo passar. É o tipo de criatura que te faz perceber que no fundo do mar, vencer não é ser rápido, é ser resistente. Chegamos na última, e essa criatura é realmente surpreendente. Vamos conhecer os sea lilies, em português, lírios do mar. Pense como seria andar em uma enorme floresta, mas que na verdade todas as árvores são animais carnívoros. Lírios do mar parecem flores, parecem plantas, parecem até decoração de aquário, mas não são. Na verdade, eles são animais carnívoros e lembram até um Demogorgon ou algo vindo diretamente do mundo invertido de Stranger Things. Mas não são árvores, nem plantas, são animais. Essas criaturas podiam atingir até 18 metros de altura, balançavam na corrente marinha com seus braços enormes para capturar alimento que flutuava. No passado remoto, eles formavam verdadeiras florestas no fundo do oceano que podiam se estender por quilômetros, e algumas dessas árvores eram mais altas que um prédio de 6 andares. Muitos foram dizimados em grandes extinções, mas algumas linhagens sobreviveram migrando para regiões mais profundas do oceano. E durante muito tempo, a gente nem tinha certeza de que ainda existiam, até começarem a ser encontrados no século XIX. Ainda existem muitas espécies de lírio do mar. Vivem em menor quantidade e não são grandes como seus antepassados, mas estão no mar até hoje, tendo origem há mais de 480 milhões de anos atrás. E aí eu te pergunto, se essas criaturas se esconderam por bilhões de anos praticamente sem mudanças, o que mais ainda está lá embaixo que a gente ainda não sabe? Agora eu quero saber de você, qual dessas 15 te deixou mais impressionado? Comenta aqui embaixo, porque eu leio tudo e quero muito entender qual mexeu mais com a sua cabeça. Se você curtiu esse mergulho no terror pré-histórico, deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muito mais coisa interessante vindo por aí.